noite. Tudo bem? Pois é, meu filho acha que eu tinha que vir num psicanalista. Insistiu, falou de novo, me aborreceu o quanto pôde. Então eu vim. Não que eu precise de psicanalista, eu não sou louca. Quem precisa de analista é gente louca. Eu não. Eu sou a pessoa mais equilibrada que eu conheço. Equilibrada e comportada. Aguento todos os reveses que a vida tem me proporcionado. Sou boa mãe, fui boa esposa. Meu marido morreu há muitos anos. Felizmente. Eu digo felizmente, não porque eu tivesse ficado feliz, mas porque o pobre estava sofrendo muito. Fui boa filha, sou boa irmã e também sou boa sogra, claro, evidente. Eu nem chego a entender por que motivo meu filho implicou e teima em dizer que uma análise me faria bem. O que eu vou falar para o senhor? Eu não tenho nada para falar. Para dizer a verdade bem verdadeira, eu vim aqui para ficar livre do falatório do meu filho. E também para ver como é que é. Eu gosto de ficar atualizada. Eu nunca soube como é fazer análise. Então estou aqui. O senhor vai me deixar aqui falando e não vai dizer nada? Bom, meu filho acha que eu implico com a mulher dele, a atual, e que eu implicava também com a outra. Não é verdade. Não é minimamente verdade. A primeira, pois eu até gostava dela, sempre gostei. Garanto que ela nunca teve queixas de mim. Era uma ótima moça. Bom, eu suponho que isso de análise eu possa fazer também andando, em qualquer posição? Ou vou ter que ficar sentada? Ou deitada? Pois já lhe digo que deitar eu não deito, em hipótese alguma. Eu acabei vindo, não é? Mas deitar eu não deito. Se quiser me ouvir, tem que ser nas minhas condições. Eu vou começar falando da minha primeira nora. Foi por causa das minhas duas noras que meu filho me obrigou a vir aqui. Acho isso de uma inutilidade. Eu vou lhe contar tudo. A primeira das minhas noras, era alta e tinha assim um andar de camelo, sem ofensa nenhuma. É como que balançava a cabeça quando andava, igualzinho a um camelo. Não que fosse feia, isso não. Tinha uns olhos bonitos, cuja cor azul se via por trás dos óculos redondos. Um nariz grego, reto, pele boa, fresca, boca bem feita, talvez um pouco mais fina do que deveria, e um queixo determinado. Se estava sentada, podia-se até dizer que era bonita, mas quando levantava, ai, ficava alguns segundos levantando. E quando andava balançando o pescoço para trás e para frente, então a gente dizia que era uma mulher sem graça. Com aqueles braços enormes de cegonha, o pescoço longo como as mulheres em Modigliani e as pernas compridas de garça. Um jeitão total de camelo manso. Não que houvesse camelos bravos, ou há. Talvez fosse o olhar, manso e vago, que lembrasse camelos. Um olhar assim de farol baixo, como dizia meu filho. Estou falando tanto em camelos que dá a impressão que eu já vi algum, mas só vi em cinema ou em fotografia de revista. Se bem que isso não quer dizer que eu não conheça o jeito de um camelo. Conheço, e muito bem, pois minha nora era assim, direitinho um camelo. Quando eu a vi pela primeira vez, eu tive um choque. Então, a gente cria um filho com todo carinho, com todo cuidado e amor, para entregar nas mãos depois de uma mulher que se parece fortemente com um camelo ou com um soldado irlandês. Isso, soldado irlandês, também era bom para ela. Até as saias xadrez, ou é escocês que diz, pois até saias desse tipo ela gostava de usar. Só faltava mesmo a gaita de fole. Se o senhor está pensando que eu não gostava dela, o senhor está enganado. Eu não tinha nada contra ela. Eu só achava que o meu filho, tão bonito e bem educado, tão elegante, podia arranjar uma mulher mais engraçadinha, mais minhonzinha, e que não fosse aquele colosso quase da altura dele.
Se punha um salto qualquer, ela ficava mais alta do que ele. E o que ela fazia? O que ela fazia? Bom, isso era outra coisa que me desagradava muito. Era analista de laboratório. Fazia análises. Em suma, mexia com a merda dos outros o dia todo. Isso me desagradava demais. Que a mulher do meu filho lidasse com cocô e ainda por cima cocô de estranhos. No mais, eu reconheço que ela não era ruim. Em geral, até as pessoas gostavam dela. É verdade que fazia muito charme. Se fingia de muito simpática só para me contrariar. Porque ela devia imaginar que eu falava mal dela. E isso nem era verdade. Mas como imaginava isso de mim, procurava ser bastante gentil com as pessoas de nossas relações, que era para me desmoralizar. Claro que eu descobri isso logo, não nasci ontem. O fato é que cada vez que alguém da família ou outra pessoa qualquer conhecia Noêmia, ficava logo encantada, que era simpática, inteligente, meiga, e eu sempre procurava saber se as pessoas também não achavam que ela se parecia com um camelo, mas em geral não notavam essa particularidade. Outra coisa que me preocupava muito era o fato dela ser moça muito moderninha para o meu gosto. Fumava, saía sozinha à noite, ia ao cinema sem o meu filho e não tinha nem um pouco daquela doce submissão ao marido que se requer para a felicidade de um casamento. E, além disso, não sabia cozinhar. Não passava uma peça de roupa e não sabia nem onde era o buraco de uma agulha. No último de desmazelada, negligente mesmo. Aliás, antes de casar, ela avisou. Isso pelo menos teve de bom. E se meu filho quis casar assim mesmo, pelo menos não se pode dizer que não foi avisado. Eu lembro bem no dia que ela disse, porque foi em casa na minha frente, no dia em que ele a trouxe para que eu a conhecesse. Não sabia nem fritar um ovo e que no dia em que a empregada faltasse, corria o risco de passar fome. Falou assim mesmo. Tremi de ódio e de preocupação, claro, mas fiquei calada. Agora, o senhor imagina o meu desgosto. O meu filho, criado a pão de ló, casado com uma moça que não sabe nem fritar um ovo. Pensa que é exagero meu? Pois escute. Um dia, eu cheguei de surpresa na casa deles e deparei com uma cena revoltante. Luiz e Noemi estavam jantando sentados no tapete, tomando cerveja gelada e comendo um esquisitíssimo sanduíche de cenoura ralada com espinafre cru. Isso era todo o jantar deles, só para não ir para o fogão. E o pobre do meu filho achando que estava uma delícia. Aquele pão preto, feio, as verduras cruas, sem nem um presuntinho, uma carninha. Nesse dia eu não aguentei. Eu disse a Noêmia que lamentava, mas que isso não podia continuar. Luiz trabalhava muito e ainda ia ficar fraco de comer essas bobagens. Ela respondeu que estava fazendo dieta naturalista, sem carne, e que cenoura era ótimo, que tinha muita vitamina A e que era anticancerígena. E que o espinafre não sei mais o quê. Ai, eu fiquei muito sentida, ainda mais porque o Luiz disparou a rir de mim. Nunca até então meu filho tinha ousado rir de nada que eu falasse. Mas, apesar desses problemas, as coisas entre eles parece que iam razoavelmente. Uma coisa eu não posso negar, eles se davam bem. Por isso eu engolia muito do que não gostava. Um dia, Noemi engravidou. Fiquei contente, é claro. Quem é que não fica sabendo que vai ser avó? Mas foi então que Noêmia passou das medidas. Parou de fumar, é verdade, mas inventou de fazer yoga. E acho que só inventou isso para me contrariar, para me preocupar. Só porque eu disse que era perigoso e totalmente inconveniente que uma mulher grávida fizesse aqueles exercícios complicados. Inventou de botar biquíni e de tomar banho de mar com aquele barrigão enorme. Isso me chocava demais. Me exasperou também fazendo regime. Disse que o médico não queria que ela engordasse. Como se fosse possível mulher grávida não engordar. O pior de tudo é que não comia carne. Essa mania de ser vegetariana. Eu tinha medo que meu neto nascesse com alguma deficiência, algum defeito grave.
Um absurdo total. Tudo quando era coisa inconveniente para a mulher grávida, Noemi inventava de fazer. E o pior é que o Luiz apoiava tudo, dizia amém para tudo. Grávida, ela ficou muito engraçada. Aí mesmo é que se parecia com um camelo. A barriga parecia a corcova, balançando quando ela andava de um lado para o outro, se mexendo desengonçada. Se já era desengonçada antes, imagina com a barriga. E que barriga! Apesar de tudo, eu não desgostava dela. Afinal, era a mulher do meu filho. O que eu não podia era deixar de notar os defeitos que ela tinha. Isso não. Mas desgostar propriamente, não desgostava. Tanto que senti demais quando ela morreu. Não. Ela não morreu de parto. Foi tudo muito bem. A criança nasceu ótima, de parto natural. Ela inventou aquilo de ter a criança e ficar com a criança em cima dela logo depois de nascida, abraçando a criança antes que a levassem para o berçário e falando também com a criança. Eu não sei como se chama esse tipo de parto. Tem um nome francês ou inglês? Pois imagine se ela não ia inventar alguma novidade. Diz que esse tipo de parto é para não traumatizar a criança. Coisa desses médicos modernos que não tem mais o que fazer. Se criança nascesse traumatizada por causa de parto, esse mundo seria uma loucura. E afinal, não é tanto assim, né? A criança nasceu bem. É um garoto bonito, saudável e muito tranquilo. Hoje tem 5 anos e mora com o Luiz. Eu me ofereci, mas meu filho não quis que eu criasse o garoto. Diz que o menino ia ficar com ele, que comigo ia ficar muito mimado. Contratou uma governanta. Mas eu ia dizendo, Noêmia não morreu de parto. Morreu atropelada, coitada, quando o garoto tinha 8 meses. Senti muito. E mais ainda de ver o sofrimento do meu filho, de ver o meu neto sem mãe. Ah, coitada, parecia um camelinho, mas não era uma pessoa. Só muito desajuizada, muito inventadeira de modas novas, muito teimosa. Mas não era má. O Luiz sofreu muito. Aí que eu percebi o quanto ele gostava dela. Uma coisa para mim meio incompreensível, aquela paixão desenfreada por uma moça tão sem atrativos como a Noêmia. O pobre comeu o pão que o diabo amassou. Chorava muito, ficou muito abatido. Foi um custo para que ele se controlasse. Agora está noivo. A moça agora é miudinha, assim, bem magrinha, sabe? Cabelos loiros, acho que pintados. É bonitinha, assim, mas não é vistosa. É desses tipos que não chamam atenção. Discretazinha. Um pouco caipira. Não sabe se vestir com gosto. Mas é boazinha. Eu não tenho certeza se ele realmente gosta dela ou vai casar para não ficar sozinho. Para ter quem cria o menino. Para ter uma companhia, enfim. Acho que ele ainda pensa muito na Noêmia. Afinal, foi o grande amor da vida dele. E um grande amor é difícil de esquecer. Foi isso mesmo que eu disse a Helena, tentando abrir os olhos dela, preveni-la. Helena é a noiva do meu filho. Ninguém depois pode dizer que eu não avisei. Falei com muito jeito para não ofender, mas disse que ela precisava investigar se Luísa a amava mesmo ou se estava apenas querendo curar sua solidão de viúvo. Foi então que eu vi como ela é diferente da Noêmia. Noêmia seria incapaz de me responder. No máximo, brincava comigo. Essa daí empinou o nariz para o alto e disse que isso era problema dela e dele, que eu não me metesse onde não era me chamada e coisas mais. Imagine só, eu achando que era do meu dever avisar e ela se ofendendo com tão pouca coisa. Pois ficou de cara amarrada para mim um tempão. Eu passei por cima, fingi que nem liguei para não bancar a sogra chata. Fiz de conta que não tinha acontecido nada. Mas aqui por dentro ficou um pouco de mágoa, é claro. Afinal, eu sou a mãe do Luiz e ela devia me tratar com mais respeito.
mas sempre tive receio de ser sogra dessas sogras metidas, implicantes. Então eu resolvi não tocar mais no assunto. Sua alma, sua palma, já dizia minha velha mãe e antes dela minha avó. Mas eu fico com pena do meu filho. Casar com uma mocinha assim tão insignificante e tão soberba. Eu tenho a impressão também que ela não sabe nada da vida. Não tem experiência de nada. Muito criança. Como vai conseguir dar educação para o meu neto é que eu não sei. O menino ficaria muito melhor comigo, é lógico. Mas essa mocidade, é difícil lidar com eles. Luiz fincou o pé, diz que o garoto comigo não fica. Tem que morar com ele, que é o pai. E com a madrasta. Eu tenho tanta peninha do meu neto que vai ter madrasta. E eu me pergunto, será que ela não vai maltratar o menino? Será que ela vai ser capaz de lhe dar educação sendo tão irresponsável e tão imatura como ela é? Quem é que vai se responsabilizar de verdade por essa criança? O jeito é rezar para tudo dar certo. Eu sei que é bobagem me preocupar tanto, me agoniar dessa forma. Com o casamento dele com a Noêmia, eu me afligi à toa. Passou pouco tempo e ela morreu. De que adianta me preocupar agora? Mesmo que eu não goste dela, da Helena, a nova namorada do Luiz, o que nem é verdade, eu acho que ela é uma boa moça. Só que ela é meio irresponsável. Mas digamos que eu não gostasse, que fosse contra o casamento. O que adiantaria? O dia da manhã a gente nunca sabe. De repente pode até acontecer meu filho ficar viúvo de novo. Não é mesmo, doutor?